Qual é o teu tempo psicológico? Qual é o teu tempo cronológico? Como juntar essas duas coisas num dia de forma simples, prática, mesmo que você tenha que fazer tarefas, cumprir metas, horários, como trabalhar isso com o tempo psicológico também, com a criança. Bom dia com a analogia. A metáfora de hoje, uma história. O menino, o relógio e o tempo. Conta a história, então, que o menino tinha em torno de 7 anos de idade e ele brincava, ele fazia as coisas espontaneamente e o tempo não passava, ele só lembrava da hora do almoço quando a mamãe chamava: Joãozinho, vem almoçar. E aí então o Joãozinho subia nas árvores, brincava e o tempo demorava a passar. E aí então, aos 7 anos de idade, seu papai chamou, falou: filho, eu preciso te ensinar sobre disciplina, sobre tempo. E aí deu um relógio para o menino. E aí o menino passou a olhar para o tempo, para o relógio. Quando chegou lá pelos 14 anos de idade, papai e mamãe foram conversar com o Joãozinho. E aí disseram para ele assim: Joãozinho, o que acontece com você? Você não é mais aquela criança feliz, alegre, que brincava espontaneamente. Você anda muito triste. Ele falou: mamãe, papai, eu estou aqui olhando o tempo no relógio, das coisas que eu tenho que fazer, as minhas tarefas. E assim o tempo passou. Por que eu estou contando essa história? Para ilustrar o que ela tem a ver na nossa vida, com o tempo psicológico e o tempo cronológico. Vamos viajar nessa história do menino, o relógio e o tempo? Voltando no canal, gente, é o seguinte, vamos lá. O que isso tem a ver, Sandro Afonso, nas nossas vidas? O tempo psicológico. Nessa história então, na metáfora, nessa história do Joãozinho, ele vivia o tempo psicológico no primeiro setênio dele, nos primeiros 7 anos. Já aconteceu com você? Você se lembra de algum momento na sua infância onde o tempo não passava? Eu tinha a impressão que o tempo não passava como hoje. Demorava a passar. Hoje o tempo parece que voa, né, gente? E aí Joãozinho vivia o tempo psicológico da vida dele. Ele lembrava do almoço quando a mamãe chamava. Você se lembra? Ou hoje na sua vida existe um time, um momento seu mais psicológico? Você se perde um pouco no tempo, né, no cronos, que é o tempo cronológico de horário. Você entra, às vezes nem que seja por alguns minutos ou por muito tempo, você entra numa energia mais psicológica, o tempo já não é mais a questão, as tarefas diárias, enfim. Lembre-se do momento que você fica no tempo mais psicológico. Uma boa oportunidade para isso é a gente lembrar da infância nossa, e quando a gente vivia num tempo psicológico. Nesse mundo a gente tem que viver no tempo cronológico muitas vezes, na maioria das vezes talvez, onde nós temos objetivos, tarefas, temos compromissos, e esse tempo cronológico, né, como o nome já diz, é o cronos, né? O horário para isso, o horário para aquilo. Como integrar o tempo psicológico com o tempo cronológico? A gente como adulto, essa é a grande pergunta, para que você e eu possamos integrar, né, a criança, o tempo psicológico da criança com o tempo cronológico da gente adulto, com compromissos, tarefas, produtividade. Como que eu posso integrar? Como seria, imagine você, uma vida onde você assumisse os compromissos, cumprisse os compromissos cronológicos voltados ao tempo e ao mesmo tempo você pudesse viver durante esse tempo cronológico um tempo psicológico. Ou seja, o tempo, aliás, quanto tempo o tempo tem, né? Essa é uma boa pergunta, tanto quanto filosófica, mas é uma boa pergunta. Então o dia tem 24 horas para você, para mim, para todo mundo. O tempo é justo. Como dizia Gilberto Gil naquela música dele: tempo rei, ó tempo rei, transformar as velhas formas de viver. Ensinai-me, ó Pai, o tempo como Pai, aquilo que eu ainda não sei. Então o tempo ele é justo para todos nós, o tempo cronológico. E o tempo psicológico depende de como eu analiso. É possível viver os dois tempos? Eu penso que sim. Quando a gente volta para a nossa criança, olha para a nossa história, eu falo muito sobre isso nos podcasts, aqui no meu canal do YouTube, sobre voltar para a história, olhar para a história, analisar o tempo psicológico nosso. Esse amadurecimento ou não amadurecimento,
parte mais imatura. Quando a gente olha para a história, a gente, com olhos de curiosidade, não de culpa, nem de crítica, nem de trauma, não é fácil, mas curiosamente, o que eu posso fazer com essa minha história, como eu posso olhar para ela, ressignificar essa minha história e integrar os dois tempos, o tempo psicológico da criança espontânea, fazer aquilo que acredita, como eu fazendo, por exemplo, Bom Dia com Analogia, é a 3ª temporada já, eu acredito no Bom Dia com Analogia, eu gosto dessa vibe. E eu levei um tempo para poder assumir isso, que é um lado lúdico meu, de contar histórias. Eu amo ouvir e contar histórias, e faço isso há mais de 20 anos com os meus treinamentos, ouvindo e contando histórias, muito mais ouvindo do que contando, e aprendendo com essas histórias. Então esse é um lado lúdico, que não há cobrança, é como se eu fosse uma criança adulta, contando e ouvindo histórias e fazendo metáforas com Bom Dia com Analogia, apenas para ilustrar essa integração. E que horário que eu faço isso? Pela manhã. Você vai ver que o Bom Dia com Analogia literalmente é de manhã, porque é o tempo cronológico meu, que eu faço atividade física, caminho, enfim, e espontaneamente eu gravo Bom Dia com Analogia. Então, interessante juntar essas duas coisas, um lado lúdico com um lado responsável de horário e tudo mais. E esse é o Bom Dia com Analogia. Qual é o teu tempo psicológico? Qual é o teu tempo cronológico? Como juntar essas duas coisas num dia de forma simples, prática, mesmo que você tenha que fazer tarefas, cumprir metas, horários, como trabalhar isso com o tempo psicológico também, com a criança. E essa é a metáfora do Joãozinho, o relógio e o tempo. Um abraço, até amanhã.